Essa é uma aula sobre segurança contra golpes online. É uma, é uma matéria que eu acompanho faz um bom tempo, é uma matéria que eu vejo vídeos sobre, eu sempre estou estudando, e é um conteúdo que é muito útil você saber, não só para você prevenir de você mesmo cair em golpes, como você ajudar outras pessoas como se prevenir. E a melhor arma que você tem é o conhecimento. Se você souber como esses golpes operam, você já é uma grande ajuda para você se defender deles. Bom, sobre mim. Meu nome é Caio, você já me conhece, né? Eu entrei na seleção do RSI 2019.2, estou me especializando aqui em forense, pelo menos por enquanto, né? Algumas certificações que eu tenho, o contato tem aí meu e-mail, o LinkedIn, e você já tem meu Telegram. A ementa dessa aula. A gente vai falar sobre a história dos golpes online, o que é, como eles ocorriam antes da internet, como eles ocorreram depois do nascimento dela, como eles evoluíram até o que a gente tem hoje. Por isso a gente vai ver também o contexto atual. É, no contexto atual, os danos que eles causam, se eles estão crescendo, diminuindo. A gente vai ver um pouco, uma parte bem breve sobre a legislação, né? Ver o que é que a legislação brasileira fala sobre esse tipo de atividade, mas é uma coisa bem breve, né? Eu não sou advogado nem nada, não levem isso como escrito na pedra. A gente vai ver alguns conceitos que a gente precisa saber para entender como funcionam os golpes, um pouco de glossário, né? E alguns conceitos que é bom para o estudo desses golpes. As formas que esses golpes acontecem, né? Porque eles têm muitas formas, muitos métodos, muitas variações. Eu vou dar só algumas que eu considero principais. Não são todas. São porque se eu fosse falar de todas, a capacidade humana para maldade é muito grande. Tem muito tipo de golpe por aí. Eu não vou conseguir falar de todos, mas eu vou falar no geral, né? Porque geralmente você vai ver variações dos mesmos tipos de golpe. A gente vai ter umas noções gerais de prevenção de golpes, como o que você pode fazer para se proteger e proteger o pessoal à sua volta. A gente vai ver também o que fazer se você encontrar um golpe, como você denuncia, quais procedimentos. A gente vai ver também o que é que acontece, o que é que eu faço se eu sofrer um golpe ou algum conhecido meu, o que é que eu posso falar para ele. Então, e depois disso a gente vai ter um laboratóriozinho, né? Que vai ser mais uma brincadeira, uma dinâmica. A gente vai pegar uma máquina, uma VM da um Windows 10 e começar a cair nesses golpes. A gente vai montar uma pessoinha, né? Tem sites que geram dados. A gente, claro, vai ser num ambiente controlado. A gente vai estar usando VPN. Eu não recomendo que vocês façam isso no computador de vocês. Tem que ser algo bem controlado e tomar muito cuidado. Mas a gente vai começar aqui um pouquinho com a história dos golpes online, como eles começaram. Os primeiros golpes online, eles começaram a ocorrer principalmente depois do nascimento do e-commerce, do comércio virtual, lá pelos anos 80, 90. Aí, nessa época, eles começaram com fraudes de cartão de crédito. Eles compravam com cartões de créditos que levavam o nome de celebridade, coisas assim. E naquela época funcionava, porque as tecnologias de verificação de cartões de crédito eram quase inexistentes. Você não tinha muito como você verificar se o cartão de crédito, você como vendedor, se aquele cartão de crédito era real, era falso, se aquele pagamento ia ocorrer mesmo. E mesmo que você identificasse que o cartão de crédito é falso, não existiam muitos meios de você ter uma comunicação entre vendedores. Então, mesmo que você conseguisse prevenir um golpe na sua loja, no, o golpista podia ir para outra loja e provavelmente o golpe dele ia funcionar. Não tinha muita comunicação.
Isso aí foi revidado com autenticações de cartão de crédito mais robustas, né? Intercomunicação entre os lojistas, e para isso teve que ser instauradas essas tecnologias, né? Esses golpes de cartão de crédito eles já ocorriam antes do e-commerce e eles simplesmente foram trazidos do mundo real para o mundo do e-commerce. Você tinha, por exemplo, golpes de identidade falsa, né? Eu tenho um vídeo para ilustrar, do Todo Mundo Odeia o Chris, mas eu não sei se o Meet ele transmite áudio da minha desktop. Acho que não. Dá para ouvir? Dá pra ouvir. Deu certo, dá pra ouvir. Certo. 4 de abril de 1968. Não foi o dia que assassinaram Luther King? Eu não tive nada a ver com isso. Paul Stanley nasceu em 6 de junho de 1968. O mesmo dia que o Robert Kennedy foi assassinado. E aqui estão vocês juntos. Qual é a chance disso acontecer? A mesma de você ser burro bastante pra acreditar nessa lorota. É coincidência. É mesmo, né? Entra aí, galera. Que se diverte, hein? Aí, Paul Jr. Olha a bala perdida. Valeu. Um trechozinho, né, para não ficar muito chato. Aí você teve o nascimento do phishing, porque essas tecnologias de autenticação de cartões, em vez de você quebrar elas, surgiu a necessidade de você obter credenciais reais. Não só de autenticação de cartão de crédito, como você começou a ter necessidade de conseguir cartão de crédito real, documentos reais, né, como lá nos Estados Unidos eles falam que é o número de Social Security, que seria tipo um CPF da gente, algo assim. Então você começou a precisar de credenciais reais, porque eles já tinham como checar se você inserir uma credencial falsa. E para isso surgiu o phishing. Começou com websites falsos, parecido com sites famosos, né? Em que você coletava senhas, cartões de crédito, documentos. Eles também foram usados para fraudes de e-commerce. Não só foram fachadas, como eles criavam sites que eram... Até hoje se tem isso, né? Eles criavam lojas virtuais completas que as pessoas podiam comprar, pagavam e nunca recebiam o produto e os golpistas sumiam com o dinheiro. Esse e-mail, eu quero que vocês me digam se vocês acham que esse e-mail é falso ou real. Alguém quer dar um palpite? Tem um erro ali, né? www, aí não tem ponto, facebook.com. Sim. Não sei se só isso. Teria que mexer um É, pouquinho mais. ele é bem... Esse que é o erro aparente, né? Porque é como as URLs funcionam, né? A gente tem 3, 4 campos em que você tem o www ou algum subdomínio, ponto, nome do site, aí você tem um ponto com e depois pode ter um código de país. E você colocando www sem um ponto, isso aqui vira o mesmo campo da URL, que seria o campo de nome, né? É como se você estivesse tentando se conectar, por exemplo, www.www.facebook.com. Então, é sempre bom você ter essa atenção. E mais para frente eu vou explicar direitinho. Aliás, eu acho que já no próximo slide eu vou explicar mais ou menos como algumas técnicas que eles fazem isso. E ainda mais para frente eu vou explicar de por que isso não é uma besteira, como eu vejo gente falar. Que, mas é óbvio que isso aí é falso. Mas eu vou explicar depois algumas coisas. Agora eu vou falar no contexto atual. Como esses golpes ocorrem atualmente? Aliás, o que é que está ocorrendo atualmente? Por que eu devo me preocupar? Vocês têm algum palpite sobre quanto as empresas, indivíduos perderam só em crimes e golpes online em 2019, só nos Estados Unidos? Alguém quer dar um palpite? 3 bilhões. Mas tu viu slide, né, pô? Foi mais de 3,5 bilhões de dólares. Rafael. Oi?
Bom, De isso aí mesmo. nossa, Ricardo, tá dando pra te ouvir direito, não. Tá meio estranha a tua voz. É o cara. Acho que é o Ricardo que tá tentando falar. O microfone, eu acho, do celular, né? Foi mal. Bom, tu ia falar alguma coisa? Ok, então. Ei, cara, pra minha defesa, eu esqueci o valor e eu chutei. É, Então, mas é algo assim. vai lá. Isso aí é só nos Estados Unidos, né? Se você for somar com o mundo todo, mas é porque os Estados Unidos ele é realmente o lugar em que mais ocorrem esses golpes. Não só por ser um dos maiores centros tecnológicos em que rola dinheiro online, como porque ele é um país falando de inglês, que é uma língua universal, e você tem esses golpes falados, esses golpes feitos por gente de fora dos Estados Unidos, né? Como Índia, China e Austrália, tem vários outros países. E nos Estados Unidos, no ano passado, teve 467 mil reclamações, mais de 467 mil reclamações sobre crimes e golpes online, dá cerca de 1.300 por dia. Então, dá para ver que é um grande problema isso. E isso, para isso, existe algumas legislações, né? Foi necessário trazer leis para combater essas práticas que estava rolando solto. No Brasil, a gente tem, por exemplo, a Lei dos Crimes Cibernéticos, que ele altera algumas coisas do Código Penal. Ele altera o artigo 298 do Código Penal, que é falsificar em todo ou parte documento particular, alterar documento verdadeiro, a pena, né, de 1 a 5 anos de multa. E o que ele altera é que ele adiciona falsificação de cartão, que é considerada um documento particular, o cartão de crédito ou débito. Então você vai ter essa mesma pena. O Marco Civil da Internet, ele te dá direitos de inviolabilidade da intimidade, vida privada, proteção, indenização pelo dano material, e fala que as empresas, qualquer um na internet, ele tem que tratar seus dados pessoais, seu conteúdo de comunicação, para assegurar esses direitos. Algumas outras leis, né, que é importante citar. No Brasil, você tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que muito provavelmente vocês já ouviram o Ricardo falar dela. Você tem o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor, que é mais para, nesse caso, é mais para e-commerce. E lá fora, tem alguns exemplos, mas o único que eu lembrei realmente impacto é o GDPR, né? General Data Protection Regulation, que é basicamente equivalente à LGPD do Brasil, que provavelmente vocês já receberam muitos e-mails falando de empresas que estão alterando configurações de privacidade, porque para se adequar a essa lei que na LGPD, por exemplo, você tem, eu acho que na LGPD é quem assegura isso, mas você tem direito à exclusão, tem direito a pedir cópia dos seus dados. Eu não lembro qual das duas é, mas acho que na verdade as duas têm isso. Se eu estiver errado, podem me corrigir. Bom, alguns conceitos sobre os golpes online. Umas noções gerais que a gente tem que dizer logo. Os golpes, eles empregam várias das técnicas que eu vou apresentar aqui. Um golpe não é formado por uma só técnica. Existem várias técnicas que são aplicadas para esconder o golpe, para aplicar o golpe, entre outras. E golpes, eles podem ter golpes dentro de golpes. É um pouco estranho, mas o golpe ele pode não ter só uma face. Ele pode empregar várias técnicas questionáveis, digamos assim, para obter o seu dinheiro, as suas informações. E, embora não pareça, porque alguns golpes eles parecem besteira para pegar gente não muito esperta, tem grandes organizações por trás disso. Porque ele é um mercado lucrativo que, como eu mostrei só o ano passado nos Estados Unidos, né, movimenta bilhões de dólares mundialmente. Você tem operações
Índia, onde a mão de obra é muito barata, você tem empresas que, entre aspas, né, empresas, mais organizações criminosas que elas se especializam nesses golpes. É um negócio de alto lucro e pouco risco, porque uma parcela muito pequena é investigada. Você, você tem pouca investigação, relativamente, né? E uma parcela muito menor recebe qualquer punição. E mesmo quando há punição, é muito difícil essa punição chegar a pessoa que realmente manda nesses golpes. E é uma coisa que, por esses motivos, cresce cada vez mais. Tanto nas incidências, no número de incidências, quanto em lucro. Aqui eu vou dar uma geral sobre phishing, só para relembrar, porque eu acho que a maioria que está assistindo já sabe o que é. Uma página web ou um aplicativo destinado a enganar o usuário. Possui muitas semelhanças a páginas de aplicativos conhecidos, e ele capta credenciais que criminosos podem usar nos sites reais. Eu falei que ele surgiu por causa dessa necessidade de você ter dados reais. O URL spoofing é aquilo que vocês deviam identificar no e-mail que eu mostrei, que é basicamente uma técnica usada pelas páginas de phishing para simular que são uma página real, que eles imitam o endereço de uma URL famosa, por exemplo. Essa URL, bancodobrasil.123.br/login. Isso aqui não tem erros, mas está tentando se parecer com uma URL famosa. Você tem também os que têm erros que são propositais para tentar enganar. Por exemplo, Netflix com 2i. Uma coisa que, com desatenção, você pode acabar não percebendo se a página de phishing for uma cópia muito boa. Uma coisa que eu não vejo muito, mas existe, são URLs que elas usam, em vez de ter erros de letras duplicadas, por exemplo, elas usam acentos gráficos para dificultar que você veja o erro. Por exemplo, netshoes.com com um acentozinho abaixo do N. Dependendo da sua barra de endereço, do tamanho dela, né, da sua resolução de tela, pode ser muito difícil você ver isso. Você tem encurtadores de URL que podem ser usados para esconder URLs desse tipo, por exemplo, usar o bit.ly para levar uma página de phishing. E você tem um dos exemplos mais clássicos, que é a URL dentro de botões ou links, que o pessoal conhece muito com aqueles botões de download falso. Você quer baixar um arquivo e tem 300 botões de download falso que te leva a outra coisa. É um dos exemplos de URL spoofing. Por exemplo, essa URL aí, vocês dizem que é falso ou real? Faltam os 2 pontos ali no HTTPS. Sim. E aí você tem o que eu falei, né? Que o nome do site acaba sendo isso daqui. Seria como se fosse www.https//. Que HTTPS é para ser o protocolo, mas para ser o protocolo você precisa de 2 pontos // depois dele. Isso daqui, vocês acham que é real ou falso? Alguém percebeu alguma coisa? O LL. Vocês estão... Não, sei que eu ia não falar. é Vocês estão um. me ouvindo também? Oi? Sim, estamos te ouvindo. Pronto, como eu já vi alguns casos também do cara botar no lugar do L aí um I maiúsculo, né, também. Mas não, eu asseguro que Nesse não caso é aí um não, I. né? Não é um I, é um L. Sei, aparentemente não tem nada errado. Isso eu falar que é falso. Porque existem dois outros fatores importantes em URL spoofing, que um é o DNS, que se você hackear um servidor de DNS, você pode redirecionar uma página falsa, mesmo tendo um URL verdadeiro. E tem uma coisa que foi consertada no Chrome, mas eu achei bem interessante mostrar aqui, que você pode fazer um spoofing usando uma URL verdadeira, sem sequer hackear um servidor DNS, que foi um spoof que ele só clica, segura e arrasta, e cola ali esse texto, e do nada ele é enviado para a página do Google, né? Com uma URL verdadeira, mas é uma página falsa. Que foi consertado, né? Mas é só para falar que
É só para demonstrar que só observar o URL não é suficiente. Teve até um caso, né, de URL spoofing, se não me engano foi no DNS da Oi, que você digitava Google, você ia para uma página falsa. É mais para ilustrar que só você prestar atenção na URL não é suficiente. O e-mail spoofing é uma coisa que você vê mais em, obviamente, e-mail, né? Ele é usado em golpes de e-mail e pode vir o e-mail do golpista pode vir de um endereço falso, pode tentar imitar um verdadeiro. Por exemplo, você tem meus 2 e-mails aqui, vocês sabem dizer qual que é o falso? O de baixo lá, por causa do esquema do L maiúsculo, né? É, porque a fonte das representações do RSI deixa isso aqui muito visível, mas e se fosse que nem aquele esquema lá, de que o I maiúsculo é igual a um L? Cara, é muito difícil de entender, né? E tanto como ele pode dividir um endereço real, caso o atacante tenha acesso ao e-mail de alguém. Porque não é difícil você hackear um e-mail se você entender de engenharia social, essas coisas. E pode, até por leak e tal, se você conseguir acesso ao e-mail de alguém, um atacante pode enviar e-mails para os seus contatos contendo malware, essas coisas. Você tem phone number spoofing, que é, na verdade, eu que chamei disso, porque eu não achei o termo correto, que, na verdade, não é muito spoofing por si só. É um número de telefone que tenta se parecer com outro telefone, mas geralmente eles não escondem um número. Você tem as SMS automáticas, né, de promoções de empresas, elas costumam vir de números de 5 ou 6 dígitos. Aí é aquele clássico caso de você ter um número de celular 987654321 dizendo que é um bot da Oi, por exemplo. E você também tem esse porém, né? Caralho, eu botei na última página sem querer. Tem o caso de você ter o... Peraí. E tem esse porém também de que os números de telefone, eles são relativamente inseguros. Eles podem facilmente ser falsificados ou clonados, se você tiver entendimento disso. Um exemplo foi a invasão do Telegram do Sérgio Moro, que, se eu não me engano, acho que eles clonaram o número dele, né? Se vocês entenderem mais desse caso, então quiserem procurar. Mas foi algo desse tipo. E, inclusive, eu quero aproveitar para falar de um mito de que a autenticação de 2 fatores por SMS é seguro. Ele não é tão seguro quanto faz parecer, porque, como eu falei, é fácil você ter um número falsificado ou clonado. Então, por SMS, essa SMS ela pode ser interceptada. Claro, é melhor do que não ter, mas se for um ataque que não seja aleatório, né, ele seja que você seja o alvo, não vai parar uma pessoa que realmente entenda de segurança. Por isso é bom você preferir, sempre que possível, usar 2 fatores por aplicativo, né, como o Google Authenticator, ou então o que o Google faz mesmo, né, de você ter que desbloquear no seu smartphone. Sempre que você tem uma opção de 2 fatores que não seja SMS, é uma boa você tentar essa e desabilitar por SMS. Agora eu vou dar uma geral em formas de golpes online, como identificar um golpe, basicamente. Tá todo mundo acompanhando? Querem que eu vá mais devagar? Ou tá de Tá boa? tranquilo. Certo. Então vamos lá. Vou começar com golpes de e-commerce, né? Que é como eu falei, foi como os golpes nasceram. Geralmente dado como lojas falsas que se parecem com as reais. Que pode utilizar de URL spoofing para tentar enganar o usuário, né? Ou então elas serem as próprias lojas. E essas lojas, quando você faz compra lá, ela desaparece com dinheiro depois de dias. Elas podem ser lojas que você só se cadastra, né? Ou então lojas que elas fazem parecer tem um catálogo, tem o processo de compra, mas o produto nunca chega, elas desaparecem antes que você possa pedir reembolso.
E também uma coisa boa para alertar é que golpes, lojas reais, elas também aplicam golpes, lojas conhecidas, né? Teve um exemplo recente que foi a Pichau, que está aparentemente tendo problemas com isso, de que o produto não está chegando, coisas assim. Eu não tenho muitas informações, porque é muito recente, mas eu sugiro dar uma olhada. Ou então lojas que não entregam produtos e não oferecem reembolso conforme a lei, né? Porque a legislação ela uma tem leis bem, como é que eu digo? Não é bem rígidas, são leis, elas dizem direitinho como deve ocorrer o processo de reembolso, as situações que o reembolso deve ser oferecido. Se essa loja não seguir essas coisas que a lei manda, ela pode ser multada, coisas assim. Isso aí, e se você não tem uma lei de reembolso que siga a legislação, você pode. Isso também é golpe. E elas também podem ver essas informações pessoais. E eu diria que é mais comum lá fora, mas aqui eu acho que também pode ocorrer. O mercado de informações pessoais ele é um mercado crescente que dá cada vez mais lucro, porque a informação pessoal é algo fácil até de você conseguir e é uma fonte de lucro renovável, porque não é porque você vende uma informação pessoal de uma pessoa que você tem que deletar ela, você pode vender para vários alvos. E outra forma de ocorrer esses golpes de e-commerce são com vendedores de lojas virtuais. Não são as lojas em si que aplicam golpes, sim vendedores dela, como na Amazon, Mercado Livre, Wish. São vendedores que também não entregam produtos, entregam produto incorreto ou trocado e somem com o dinheiro. Aqui são uns prints sobre a situação que está correndo com a Pichau. Em vez de eu comentar, né, dizer se está aplicando um golpe ou não, eu só vou deixar esses prints. Quem quiser ler, eu vou deixar o slide depois. Mas aí vocês tiram suas próprias conclusões. Essa é clássica. Vocês já viram o caso da Punk, a loja? Não. Não, nunca vi não. É a loja que faz tempo que ocorreu, né? Que era uma loja que oferecia produtos, essas coisas, o pessoal comprava nela, e ela não entregava produtos e de um dia para o outro desapareceu da internet. Eu não sei se eles encontraram, né, os donos da loja para prender ou algo assim, mas quem quiser dar uma pesquisada depois, tem esse caso da Punk. E quem nunca viu os anúncios da Wish, né? Que com certeza é golpe. Eu já assisti vários vídeos, né, de gente fazendo unboxing das coisas que eles compram. Tem gente lá vendendo placa de vídeo por $1, dizendo que é sei lá, 2080. Se vocês pesquisarem, a gente realmente compra coisa na Wish, vocês vão ver que é bem tenso lá, né? Por assim dizer. Outra forma de golpes online são golpes de mensagens, que são, acho que o tipo mais popular de golpe. Isso tem mais isso enquadra e-mails, mensagens instantâneas, tipo WhatsApp, qualquer forma de comunicação, né, em que o golpe não seja uma página da internet, sim uma mensagem. Pode ter uma variedade de assuntos, táticas, objetivos. Os assuntos mais comuns incluem problemas financeiros, em que eles falam que você está com algum problema no banco, tem que verificar seu extrato, tem que pagar um empréstimo, alguma coisa assim, e te leva uma página de phishing, né, onde você pode logar e aí eles pegam seus dados bancários. Outro assunto bem comum é extorsão. Eles ameaçam que eles têm suas fotos íntimas, senha, o dado pessoal, e quer que você ou mande dinheiro ou mande mais dados pessoais, que eles provavelmente não têm, para não liberar esses dados. Outra forma bem popular é o beneficiário, que é basicamente se eles falam que você herdou uma fortuna, ganhou um prêmio, ou então eles te convidam a participar de um golpe lucrativo, e aí eles
pedem uma taxa, né, para liberar prêmio, ou pede informação pessoal para mandar seu dinheiro, seu prêmio, o que for. Esse é um dos golpes mais comuns. Esses três, né, são alguns dos mais comuns. As golpes de mensagem também podem ser usados para disseminação de troja, né? Tentar fazer você instalar um aplicativo, rodar um programa. Se eu não me engano, uns tempos atrás, teve um golpe de alguém que se passava de ser da Receita Federal e se baixava um aplicativo para instalar era um negócio de imposto de renda, né? Eu não lembro direito como foi esse golpe. Eu vou pesquisar mais depois. O exemplo mais clássico, eu acho, de golpe de mensagem foi o Trojan I Love You, que é bem antigo, provavelmente a maioria já ouviu falar, né? Porque ele foi do tempo que muita gente não conhecia muito a gravidade de Trojans, e esse golpe de mensagem trouxe bilhões de dólares em danos, tanto para indivíduos como para empresas, em muito pouco tempo. Um golpe também bem inofensivo, que existe até hoje, é as clássicas correntes, né? De mande essa mensagem para não sei quantos seus contatos. E uma categoria de golpe bem recente é o das fake news, que, claro, aqueles outros três, eles podem ser, que eu falei, né, de golpes de mensagem de problema financeiro, extorsão, essas coisas podem ser consideradas fake news, né, mas no contexto atual é um pouco diferente. A desinformação ele também é um golpe online, porque pode prejudicar a pessoa física e jurídica. Porque lembram que teve uma mensagem falsa sobre alguma coisa que teve nos bancos, e aí o povo quis tudo retirar o dinheiro de uma vez? Isso pode acabar trazendo prejuízos a pessoas e empresas, as fake news. Então eu considero fake news um golpe online também. Uma categoria que provavelmente todo mundo aqui já teve contato, mas provavelmente não sabia o nome, são softwares rogue, que são softwares falsos de segurança. Quando você instala, eles fingem que seu computador está desatualizado ou está infectado e promete uma limpeza depois que você compra uma licença. Mas quando você compra essa licença, ou então só de você ter o software instalado, ele pode causar danos ao seu computador, né? Ele pode criptografar arquivos, roubar informações, pode agir como scareware, que eu vou explicar depois o que é. Mas isso pode ocorrer tanto depois de você comprar a licença, como se você não comprar a licença. Então só de instalar o programa. Tem muitos exemplares de softwares rogue que viraram memes. Software rogue é isso daí. Provavelmente todo mundo aqui já viu algo parecido, né? Um antivírus falso que diz que seu computador está infectado com um trilhão de coisas. E aí ele pede que você ative o software comprando a licença para ele remover, né? Só que seu computador não está infectado. Isso aqui é falso. Tem uma boa lista de softwares rogue que eu vou passar depois no grupo. Quem já viu o Protegente Antivírus? Alguém já conheceu? Não. Não. Ele virou meme porque é um software rogue que ele tem um rap. Eu vou botar só um pouquinho para vocês ouvirem. Muito bom. Só um pouquinho para vocês ouvirem. I am Proto. Your security is my motto. Install me on your computer to protect your data better. This needed no viruses could enter your computer. Malware, spyware, Trojan, all gone forever. Tá, não aguento mais. Só um adendo que esse personagemzinho aqui, ele é tirado de um desenho infantil da Discovery. Deixa eu tentar comparar. Acho que tem até uma imagem de comparação. Tem um pouquinho de semelhança, sabe? Esse que é o do desenho. Só um pouquinho igual. Só um pouquinho, né? Parece nem que tá vendo. Aí agora, parece que se eu pesquisar agora, eu acho que eles botaram um
um bigode nele só pra deixar diferente. Deixa eu ver. Acho que eles botaram um bigode nele. Oops, my system crashed. I lost my data, but I had an antivirus. Antivirus is not enough. Então ele tem gente que instala Virus will deal. esse protegente no computador. É. A ideia Achando a ideia que... atual. Sim, não, é o pior que ele ainda existe, né? Aqui, ó. Deixa eu tirar do... Andar. Cada vez que eu olho pra esse mascote, ele fica pior qualidade. Pior que isso aqui ainda existe. Mas ele é rogue, sim. Eu já comprovei. Olha esse preço, velho. Inclusive, eu acho que ele é indiano, né? Boa parte desses golpes são da Índia. Se não me engano, isso aqui é as rúpias indianas. Não lembro. Mas, enfim, existe uma penca de software rogue. Ele ainda existe, né? E eles existem porque é muito fácil você fazer um software rogue porque ele não funciona. Ele é só uma armação, né? Só tem que dizer Parece pro... pop-ups bonitos, dizendo que você está seguro. Basicamente isso. Outra categoria é dos programas potencialmente indesejados, que, de novo, é uma categoria que eu acho que muita gente já teve contato, mas provavelmente não sabia o nome. Mas é uma categoria, inclusive, tem a classificação de vírus, que é PUP, né? Que é Potentially Unwanted Programs. Quando eu explicar o que é, vocês com certeza vão lembrar de alguma instância que vocês se encontraram. Porque a técnica em si, ela não é maliciosa. A técnica em si de fazer esses programas serem instalados, ela não causa danos ao computador, mas geralmente os programas que são instalados, às vezes eles causam danos. Eles são instalados em baixadores ou alguns instaladores, que é basicamente aquela história de que eles são incluídos de forma intencionalmente enganosa, que ele é aquele clássico exemplo de você ficar apertando próximo, próximo, próximo e acaba instalando o programa, que você teria que desmarcar uma caixa ou algo escondido. Isso aí é usado para extensão, barra de pesquisa, Agger, Spyware. E também tem exemplares que viraram memes. Por exemplo, o Baidu, né? Quem nunca soube o que é o Baidu? É o exemplo mais famoso do programa potencialmente indesejado. O Bonzi Buddy, que é um spyware, que talvez vocês conheçam, né? O meme dele. Não, esse eu não conheço, não. Você não conhece o Bonzi Buddy? Eu vou ver se no laboratório eu consigo instalar ele. Agora, essa categoria é a joia da coroa quando você fala de golpes online, que são os scareware, que com certeza são os golpes mais comuns. Ele é o tipo de golpe mais famoso. Não é exatamente um golpe, ele é uma técnica usada de golpe, só que eu não botei ele nos conceitos porque eu quero falar dele como um golpe em si, porque existem golpes que aplicam somente ele. Todo mundo já caiu nisso de alguma forma. É uma técnica usada em golpes, mas principalmente anúncios, que é a tática de assustar o usuário com mensagens de erro, dizendo que seu computador está infectado. É uma coisa que o software rogue usam, né? Mas ele é usado também em anúncios. Eles fornecem os programas potencialmente desejados, malwares, suporte telefônico falso, que eu vou falar depois. Por exemplo, quem nunca viu uma mensagem desse tipo, né? Isso é o que a gente chama de scareware. Tenta dizer que seu sistema está infectado ou algo assim, tentando causar um senso de urgência e, com essa urgência, fazer com que você não perceba que é um golpe e manda você instalar um programa ou clicar na mensagem ou ligar para um número. Isso aqui é bem, como é que se diz, polêmico, né? Que nunca se soube se os cartuchos de tinta estavam aplicando scareware, se a tinta realmente acabou, se realmente precisa trocar o cartucho.
mas muito provavelmente isso é burlado, né? Isso que realmente é um scammer. Tem profissionais que eu já vi que já disseram que quando eles falam que a tinta acabou, não acabou, coisas assim. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas se alguém quiser investigar isso. E agora eu vou falar de golpes de suporte falso, que eles são mais comuns lá fora, mas eles também ocorrem no Brasil, não muito como suporte telefônico, mas ligando para você, né, dizendo que é de outra empresa, mas da forma online, que é dizer que são técnicos da Microsoft, por exemplo, isso ocorre mais lá fora, que esse golpe é mais aplicado por indianos, porque a mão de obra lá é mais barata, principalmente em telemarketing. Eles são proliferados por scareware, em anúncios ou e-mails, né? Eles dizem ser de uma empresa conhecida, tipo suporte da Microsoft, suporte da HP. O que acontece quando você liga para eles é que eles falam que eles querem se conectar à sua máquina por programas de assistência remota, por exemplo, a assistência remota que já é embutida no Windows, TeamViewer, tem programas de assistência remota além deles também. Aí eles se conectam na sua máquina, enquanto eles estão lá, eles coletam informações pessoais na máquina e suas, e eles começam a cobrar taxas de você antes deles, entre aspas, limparem a máquina ou consertarem o defeito. E fornecer um serviço de assistência que muitas vezes não existe. Eles só querem seu dinheiro, eles somem com ele. E se você se negar e ele já estiver na sua máquina, eles podem tentar mudar a senha da sua máquina, né, usando syskey, que é um meio de você mudar a senha da máquina. Eles tentam apagar seus arquivos, ameaçam apagar, né, ou criptografar seus arquivos para ir cobrar dinheiro para eles descriptografarem. Que é um dos exemplos, como eu falei, ele é um golpe que é aplicado mais em países que se fala inglês, mas talvez você se encontre algum no Brasil. Por exemplo, isso aqui está simulando de forma muito ruim, que é o Windows Smart Screen. E está pedindo para você ligar para esse número. Os golpes de crowdfunding, eles são uma categoria relativamente recente, né, por causa do advento do crowdfunding, mas cada vez mais comum. São criadores que pedem dinheiro em crowdfunding para entregar o produto e acabam nunca entregando, ou então entregam produtos inferiores ao que eles prometem. Quando eles não entregam um produto, já é um pouquinho difícil você conseguir reembolso, mesmo, principalmente dependendo do site, né? Mas se eles entregarem alguma coisa que, pelo menos inferior, já é ainda mais impossível você conseguir um reembolso. Isso pode ser intencional ou não. Pode ser que o cara não quis aplicar um golpe, mas ele não teve a capacidade de entregar aquilo que ele prometeu, né? Então é bom tomar cuidado. Um dos exemplos famosos que teve foi desse celular que se conectava com outros celulares. Vocês já viram esse celular hoje em dia? Vocês veem algum celular assim? Provavelmente não, né? Esse golpe é de 2012, por aí. Então, até agora vocês não viram, provavelmente não vão ver. Agora eu vou dar algumas noções gerais de prevenção de golpes. Como você se previne, em geral? A coisa mais importante é você aprender como esses golpes funcionam, que é o que eu estou tentando atingir com o objetivo dessa aula. Conheça o seu inimigo, né? Se você souber mais ou menos como é o procedimento em que esses golpes acontecem, talvez você identifique quando esse procedimento está acontecendo, para você saber que é um golpe. E é muito importante você conhecer o procedimento em si, porque os golpes mudam com o tempo. Então, se o golpe ele mudar, mas o procedimento continuar o conceito continuar mais ou menos o mesmo, você já sabe que esse golpe existe e pode ser um golpe. Desconfiar de tudo deve ser um hábito, porque, como eu falei, ninguém é esperto demais para cair num golpe. Esses golpes podem ocorrer, você pode cair num golpe por desatenção, por você estar fazendo uma coisa comum, você não percebe que, sem querer, você digitou uma URL errada, por exemplo,
Ou então você confia na pessoa que te mandou uma mensagem e acaba caindo num golpe. Não é questão de esperteza, não é que você é inteligente demais de cair num golpe. Todo mundo pode cair num golpe. Basta ter um pouquinho de desatenção. E os golpes, é o que eu tinha falado antes, os golpes mudam o tempo todo. Talvez os golpes que tenham aqui, você aprendeu como eles são, então se você esperar que os golpes sejam só desse jeito, mais para frente, se ele mudar, você pode acabar caindo nele. Os golpes mudam. Como eu comentei com a história, os golpes de cartão de crédito, eles vieram para a internet. Pode ser que quando a gente evolua mais com a tecnologia, esses golpes, eles evoluam junto com a tecnologia. Então você não pode sempre esperar ver um golpe das formas que eu mostrei. Eu nem mostrei todas as formas de golpe, mostrei as que eu considero principais. Eu sugiro você desconfiar de tudo, né? Não faça coisa, não dê sua total confiança em qualquer coisa e analise toda a operação importante que você vai fazer antes de concluir ela. O que é que eu considero uma operação importante? Realizar um pagamento. Preste atenção, o site que você está pagando, instalar um programa, são operações que você não faz todo dia, né? Realizar um pagamento, instalar um programa, enviar fotos, são situações que você tem que ter atenção onde você está realizando e para quem você está realizando. Sempre use gerenciadores de senha e, se possível, autenticação de 2 fatores. Eu acho que não preciso explicar muito porquê, né? É muito bom você ter várias senhas para vários sites, ao invés de usar uma senha para qualquer site. E sempre você ter autenticação de 2 fatores, porque se sua senha for comprometida, muitas vezes o atacante ele não vai ter acesso à sua conta mesmo ele tendo a senha. E sempre procure por avisos que seu computador pode te dar, que podem identificar um golpe. Por exemplo, qual um aviso que seu computador pode te dar? Ele pode te avisar, quando você vai fazer um login, que a página não está usando uma conexão segura com a HTTPS, por exemplo, ou que sua conexão não é particular. Também é um erro de... Isso que é um erro de certificado, né? Porque o certificado é inválido. Sobre dados pessoais, proteção de dados pessoais. Não faça login ao ser redirecionado de mensagens. Se você chega uma mensagem para você que fala sua conta está com alguma coisa indevida, clica aqui para fazer login e ajeitar, você clica lá e faz login. Eu sugiro você não fazer isso. Se você receber uma conta dizendo atualize seus dados do Spotify, não clique no link, vá no Google, pesquise o site do Spotify, entre no site do Spotify e faça login por ali. Porque esse link pode estar te redirecionando para uma página de phishing, né? Procure o site no Google e faça login pelo caminho normal. Não entregue informações para quem você não espera que vá pedir essas informações. Se chega um e-mail de um amigo seu pedindo sua senha, e você sabe que e você não esperava que ele fosse pedir sua senha, não mande. Mesmo que seja para conhecido, tente confirmar com ele que ele realmente quer sua senha, ou por mensagem. Não manda uma mensagem para o mesmo e-mail, né? Tente se comunicar com ele em outra plataforma para ver se ele realmente precisa dessa informação. Uma coisa importante de lembrar também é que grandes empresas geralmente não usam canais de seguro de comunicação para pedir informações. Você não vai ter a Caixa, por exemplo, pedindo sua senha por WhatsApp. E por falar nisso, grandes empresas empresas em geral não pedem informações que eles já têm. Se uma empresa tipo a Caixa, ela já tem a sua senha, para que ela vai pedir que você mande de novo? Uma coisa que alguns golpistas falam para justificar isso é que a empresa perdeu as informações. Mas isso muito raramente ocorre, e quando ocorre, ela não vai perguntar sua senha de novo. As empresas, principalmente as de grande porte, têm muitos sistemas de redundância, de backup. Muito dificilmente uma empresa vai perder seus dados pessoais, e quando perder, ela não vai pedir para você mandar de novo num canal inseguro. Porque essas informações é dinheiro para elas. O dinheiro é a coisa mais bem protegida desse mundo. Sites web, noção de proteção em sites, né?
sempre preste atenção nas URLs e marque a opção de exibir URLs completas no seu navegador. Isso que eu vou demonstrar, porque geralmente quando você baixa um navegador, às vezes ele não mostra a URL completa. Deixa eu ver aqui nas configurações. O Safari do Mac faz muito isso. Isso aqui é uma coisa que você tem que prestar atenção. Aqui, ó, exibir a URL completa. Sempre tá aqui, tá vendo que aqui tem o protocolo e a subpasta, né? Se ele não estiver exibindo a URL completa, eu não tenho o protocolo, e se eu não clicar na barra, eu não consigo ver nem o domínio. Por exemplo, aliás, a pasta, né? Se eu for, por exemplo, no site do G1, vamos ver aqui. Aí você bota g1.globo.com. Se eu exibir a URL completa, ele diz o protocolo, bota a barrinha, né? Então é sempre bom conferir essa opção no seu navegador. E uma extensão disso, né, que eu posso... A extensão dessa dica é de vocês, no Windows Explorer, marcar para exibir as extensões dos arquivos. Porque você pode ter um arquivo, por exemplo, esse arquivo OVA. Se deixar eu... Olha, deixa eu nos downloads. Então, tá aqui, o arquivo, por exemplo, exe, eu podia dizer que ele era ponta... sei lá. Aí eu vou botar que ele é .jpg. Se eu não estiver exibindo as extensões do nome, eu vou ver a extensão .jpg e achar que é uma imagem, por exemplo. Então, sempre marque para exibir a extensão dos arquivos para você verificar que o arquivo ele não é, às vezes não é o que diz ser. Então já é uma extensão dessa dica, né, no próprio computador. Tá? Se você suspeitar de um domínio, se aquele domínio é real, um bom exemplo, um bom teste é você fazer o Whois do domínio. Eu vou demonstrar aqui só porque está gravando, né? Que se for um site brasileiro, por exemplo, você pode ir no registro BR, fazer o Whois, né? Registro BR/tecnologia, ferramentas Whois. Se eu quero pesquisar aqui, por exemplo, o site do G1, né? Que eu estou usando como exemplo. Aliás, .com.br. Vou ter aqui o titular do site, Globo Comunicação, e aí eu estou vendo que o domínio do site ele realmente é da Globo. Então é uma boa prática, sempre que você suspeitar se o site ele realmente é quem diz ser. Use bloqueadores de anúncios, scripts e janelas pop-up, porque geralmente eles param aqueles anúncios de erro. O bloqueador de scripts, você toma um pouquinho de cuidado porque ele pode quebrar páginas na internet mesmo. Mas existem formas de anúncios que usam scareware, que eles usam scripts, né, para deixar o anúncio cada vez mais real, ou então te bloquear do site. Então sempre tente bloquear anúncio, bloquear pop-up, scripts. Se precisar, é só você criar uma exceção, né? Uma coisa que eu não vejo ser falada o suficiente é que HTTPS não é suficiente. Não é suficiente um site ele ter certificado SSL. Porque o certificado SSL, ele diz que a comunicação do seu browser com o servidor é segura, ela é criptografada. Não quer dizer que o dono do site é quem diz ser. Eu já vi golpes em que a página de phishing com login, ela tinha HTTPS e não exibia aquela mensagem que eu mostrei do navegador. Mas quando você ia ver o certificado SSL, não tinha nada dizendo que era de quem, no caso ele era do Banco do Brasil, esse golpe, e não tinha nada dizendo que era do Banco do Brasil. Geralmente no certificado você vê quem é o dono. Mas só porque o site usa HTTPS, ele tem um certificado SSL, não quer dizer que não é um site de phishing. Então, não crie total confiança no site só por causa disso. Como eu falei, né, certificado SSL não garante que o site é de quem disse. Sempre desconfie também de se você vê um erro gráfico na página.
que pode indicar que essa página foi baixada e é uma página de phishing. E erros gráficos, imagens de baixa resolução, né? Botões não clicáveis, elementos desalinhados, fontes estranhas, que podem ser vestígios de uma página de phishing que não foi totalmente bem reproduzida. E procure por selos de garantia. Alguns sites eles têm selos de garantia, por exemplo, do PayPal, e quando você clica no selo, ele te leva para uma página que muito provavelmente vai dizer que o selo é verdadeiro, né? Se você tiver uma página de phishing, às vezes o selo não é clicável, então já é um motivo para você ficar atento. Então procure por selo de garantia e veja se eles são verdadeiros. E se você tem um nick estranho, se possível, tente investigar ele num celular. Porque o jeito como os browsers do Windows e o do Android ou iOS funcionam, às vezes podem quebrar o scripts de malware, né? De anúncio e coisas assim. Você pode estar relativamente mais protegido no nick de celular se aquela página de phishing ou página suspeita ela tiver sido feita para ser visualizada no computador, né? Não quer dizer que a página é totalmente segura, mas é uma boa prática, pelo menos. Ou então tente abrir numa máquina virtual ou um navegador em sandbox. Sobre e-mails e mensagens, algumas dicas sobre aqueles golpes de mensagens. Todo cuidado é pouco. Quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? Se uma coisa ela é boa demais para ser verdade, é porque como eu mostrei, uma parte dos golpes são golpes de beneficiário, que fala que você ganhou na loteria, você ganhou um prêmio, você herdou uma fortuna. Se é bom demais para ser verdade, é porque muito provavelmente é. Confira as informações que você recebe em várias fontes. Porque se você recebe um e-mail, por exemplo, da Caixa pedindo que os usuários têm que atualizar os dados, não sei o quê, você pode pesquisar na internet, no Google, se isso realmente é verdade. Porque não só você provavelmente vai descobrir que não é verdade, como você vai ter resultados dizendo que esses e-mails que você recebeu são golpes. Então é sempre bom quando um e-mail pedir alguma coisa, não só você prestar atenção em quem mandou, como você pesquisar se o conteúdo do e-mail é verdadeiro. Que provavelmente eles vão falar, né, em algum blog, se for verdadeiro. Não baixe anexos que você não esperava. Se um amigo seu manda um anexo, sei lá, um jogo, se ele manda um programa e pede para você executar, se você não esperava que ele mandasse aquilo para você, confira com ele. Não baixe nada que você não esperava. E, inclusive, faça isso no computador também. Se você percebe algum download que você não lembra de ter feito, que você não esperava, não rode, né? Prefiro usar o e-mail em celulares, porque, como eu falei, o celular ele pode ser um pouco mais protegido, ele pode não baixar imagens automaticamente, ele pode não baixar anexo automaticamente, caso seu cliente de e-mail faça isso. Uma boa prática também é você usar Sandbox para rodar o conteúdo de anexos que você suspeita. Se você suspeita, na verdade, é bom você nem rodar. Você pode enviar o anexo para um site tipo VirusTotal, que ele vai te dizer se pode ser malware, se pode não ser. Mas se você quiser testar, você pode baixar uma Sandbox. O Sandbox, por exemplo, se não me engano, ele é totalmente de graça. Você pode baixar e rodar programas em Sandbox por ele. Sobre golpes de e-commerce, uma boa prática é nunca comprar em site desconhecido. Isso aqui é até senso comum, né? Se você não conhece o site, não é bom comprar, não é bom você dar seu dinheiro e esperar que ele mande alguma coisa para você. Prefira comprar em lojas oficiais. Até no Mercado Livre, em sites assim de vendedores autônomos, por assim dizer, eles têm lojas oficiais de empresas. Por exemplo, quando eu estava querendo comprar meu notebook, no Mercado Livre tinha a loja oficial da Lenovo vendendo ele. Então, sempre tente comprar da fonte mais oficial possível, mesmo que seja um pouquinho mais caro. E sobre o preço, não existe produto grátis, né? Aquele que fala que você só paga o frete. Não existe isso. O preço está no frete. Isso é a coisa mais antiga do mundo. E também quando a oferta é boa demais, não compre, porque provavelmente é boa demais.
e não vai chegar. Se for bom demais para ser verdade, é porque é bom demais para ser verdade mesmo. E a maioria das promoções que falam que tem estoque limitado ou promoção limitada, elas não são limitadas. Por exemplo, quando eu estava querendo abrir um servidorzinho de Minecraft, eu procurei um host. Eu acho que até hoje ele tá com promoção de volta às aulas. Sendo que quando eu peguei essa promoção era janeiro. Deixa eu até conferir aqui, ó. Vai custar quanto que eles ainda estão com essa promoção? Cadê? Servidores. Olha só, ainda tá nas voltas às aulas, falta só 3 horas. Sendo que quando estava em janeiro faltava um dia. Acho que o tempo passa mais devagar para eles, né? Mas pois bem. Vou voltar a apresentar. Sempre pesquise sobre uma loja online antes de comprar. Você tem sites como Reclame Aqui, fóruns, que vão te dizer se a loja é confiável ou não. E quanto possível, prefira usar um boleto ou um cartão de crédito. Que apesar de ser mais difícil você reembolsar, pelo menos você não vai dar os dados do seu cartão e pode impedir que seu cartão seja clonado ou usado de forma indevida. Vou acelerar um pouquinho, né, porque já são 8 horas, mas já está acabando a aula. Depois disso a gente vai ter um laboratóriozinho divertido. E se possível, use cartões virtuais. Os bancos mais modernos, né, tipo o Nubank, eles fornecem cartões virtuais que têm os dados diferentes do seu cartão real que você pode usar. Golpes de crowdfunding, as precauções elas são bem senso comum, né? Preste atenção em quem está fazendo o projeto, se é uma pessoa conhecida ou não. Cuidado se o time for muito pequeno, que mesmo que não seja intencional um golpe, a falta de recursos do time pode ser perigosa, principalmente se for um projeto ambicioso. Pode ser que eles não entreguem tudo que prometeram. Não invista pensando em recompensas futuras. Se ele te promete, se você pegar esse dia, a gente vai mandar uma camiseta do jogo mais para frente. Porque muitas recompensas previstas, elas podem ser alteradas ou canceladas. E veja seus direitos antes de investir num projeto, né? Veja se o site promete reembolso, quais são os termos dele para te proteger. Sobre PPIs, rogues e scareware, os sites da internet não têm capacidade de escanear vírus nem detectar falha no seu computador. Isso é uma coisa que, surpreendentemente, muita pessoa não sabe. Mas site não tem como dizer que seu computador tem vírus ou que detectou uma falha nele. Certifique-se que a mensagem de erro aparece na barra de tarefas com o ícone de erro. Porque se você tem um erro que vem do navegador, que é um anúncio, quando você olhar na barra de tarefas, provavelmente ele vai estar com o ícone do navegador e não com um ícone de erro. Né? Pop-ups que tentam passar por erro, aparece com o ícone do navegador. Preste atenção quando for instalar um programa, não fique clicando em próximo, porque você pode acabar instalando um PPI. Não é porque o instalador é oficial que não vai ter um PPI. Eu já baixei programas de alta reputação e eles tinham como instalar PPI, então tome cuidado. E sempre pesquise, né, se algum programa que você vai rodar é confiável. E cheque periodicamente os programas em plano de fundo e a lista de programas iniciados com o sistema. Um bom programa para fazer isso é o CCleaner. Tipo, o CCleaner eu não diria que ele te ajuda muito fazendo aquelas limpezas, né? Não acho que isso ajuda muito, mas ele tem uma função bem útil, que ele mostra os programas que são iniciados e, tipo, não é só aquela lista do gerenciador de tarefas que mostra o que vai iniciar o computador. Existem outras áreas do Windows que definem o que vai iniciar com o computador. Tem chave de registro, tem pastas de startup, tem as tarefas agendadas. Então, pode estar iniciando alguma coisa com o sistema que não está aparecendo lá na lista do gerenciador de tarefas. O que fazer se eu identificar um golpe? Quando você identifica um golpe, a primeira coisa que você tem que fazer é coletar evidências, o máximo de evidências possível. Print, conversas, números de telefone, e-mails, o output de ferramentas investigativas, tipo RUES. Se você quiser registrar isso e mais a fundo, né, em trazer esse golpe à justiça, você pode registrar em cartórios evidências, né?
alguma coisa chamada ata notória, alguma coisa assim. Faça um BO também da ocorrência. De novo, se você quiser realmente perseguir esse golpe, se você não quiser registrar esse golpe, ter todo esse trabalho, o passo mais importante, depois do 1, é o 4. Avise o máximo de pessoas possível. Sempre que você achar um golpe, avise, mostre que esse golpe existe para prevenir que outras pessoas caiam nele. O que eu faço se eu mesmo sofrer um golpe? O processo é mais ou menos o mesmo, mas você tem que ter cuidado com as informações que você perdeu. Você tem que listar todas as informações pessoais que podem ter sido comprometidas. No caso de cartão de crédito, você tem que ligar imediatamente para o seu banco para falar que seu cartão pode ter sido clonado, para eles bloquearem. Registre um BO, né, com o máximo de informações possíveis, e aí entra aquele negócio de registrar em cartório, mas primeiro você pode fazer um BO sobre isso, pode fazer até na internet. É sempre bom você rodar um antivírus ou formatar o computador celular, porque você não sabe se pode ter você pode acabar tendo instalado o vírus, né, dependendo do tipo de golpe. E, de novo, avise o máximo de pessoas possíveis, só que não só sobre o seu golpe, avise também que pode haver um uso indevido dos seus dados, que podem ter sido vazados. E umas dicas, caso você realmente sofra isso, também verifique seus futuros extratos, né, para ver se está havendo uso indevido da sua conta bancária, do seu cartão. Verifique se seus dados foram realmente comprometidos, tem ferramentas que podem fazer isso, né? Sites e serviços como reviveempound.com e gerenciadores de senha podem verificar se sua senha foi realmente vazada. Mude todas as suas senhas, né? Assim que ocorrer esse golpe. E converse com advogados e profissionais de segurança sobre como você deve proceder, né? E aprenda a prevenir futuros golpes, que é o objetivo dessa lição.